Uh. Glória a Deus. Glória a Deus. Maravilhoso estar na presença do Senhor. Maravilhoso. Sei que muitos ainda tentam entender que movimentação é essa. Uns choram, outros pulam. O Senhor, Ele se manifesta, né, da forma que Ele quer. Cada um pega a sua porção. Somos como aquela mesa cheia de filhos. Tem? Isso acontece muito lá em casa, todos os domingos lá, aqueles monte de gente lá. A família cheia lá, todo mundo na mesa. Todos se alimentam do que é posto à mesa. Só que tem os mais famintos, né? Tem aqueles que comem pra caramba, tem aqueles que estão de dieta, comem só um pouquinho. Mas o importante é que todos comam, né? Todos precisam comer daquilo que é posto à mesa. E hoje, mais uma vez, nós vamos nos alimentar da presença, da palavra de Deus. Mais uma vez, nós vamos sair daqui, todo mundo saciado, daquilo que importa, da verdade de Cristo. É verdade que Jesus, quando Ele veio à Terra, quando Ele começou o ministério dele, e a Bíblia não conta muito bem o tempo da infância de Jesus, e o ministério de Jesus começa a ser visto depois dos 30 anos de Jesus, e Jesus era muito moderno para aquela época, muito moderno. Jesus era muito moderno a ponto de que esperavam pelo Messias, e o Messias veio. Isaías profetizou que o Messias viria, e assim os outros profetas, Daniel, Davi, Samuel, essa galera toda profetizou que o Messias viria e traria um reino perpétuo, um reino que jamais se acabaria, um reino que dura para sempre. E Jesus veio, só que Jesus era muito moderno para aquela época. Você imagina que ali tinha os fariseus, e esses fariseus também tinham os saduceus, os zelotes, tinha toda essa turma, né? Esse povo que eram zelosos, que cuidavam da lei e observavam a lei de Moisés de forma zelosa, cumprindo os mandamentos. Não sei se conseguiam cumprir os 613 leis. Não sei se isso acontecia, mas eu sei que eles eram os zelotes, e eles eram aqueles que ainda fiscalizavam quem cumpria e quem não cumpria. E aí vem Jesus. Jesus começa a fazer coisas que chocou a religião. Primeiro que Jesus, Ele veio para cumprir todo o mandamento. Jesus, Ele veio para cumprir todas as leis. Jesus cumpriu as leis. Só que essa mesma religião que faz a ligação entre o homem e Deus, foi essa religião que bateu de frente com Jesus. E Ele foi perseguido. E qual era o motivo da perseguição de Jesus? É porque Ele amava, Ele curava, Ele se importava. Jesus, ele era tão moderno para aquela época, que eu acho que deveria ser maravilhoso trocar uma ideia com Ele. Eu não sei você, mas eu acho que eu ia gostar demais de ficar perto de Jesus, de ouvir os conselhos dele. E João,
ele escreve que ele era o mais amado dos discípulos. E interessante que só ele que fala que ele era o mais amado. Ele devia se sentir sim o mais amado. Eu não sei você, se você se sente amado, mas Jesus te ama. Ele se importa com você. Ele tem um plano perfeito para a tua vida. O plano de Jesus é perfeito para a tua vida. O plano de Jesus é que você reine com Ele. Mas ser amigo de Jesus é algo que custa muito. E aí eu te faço a pergunta: você é amigo de quem? Você é amigo de quem? Quem você tem se relacionado? Qual é o seu relacionamento com Jesus e qual o seu relacionamento com tudo que está à sua volta? Eu penso que ser amigo de Jesus nos constrange, porque Ele nos amou primeiro. E Ele foi perseguido, caluniado. Eu sei que a palavra diz que Ele foi chamado de Rei dos Judeus. Mas a verdade é que Ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o grande eu sou, aquele que é, que era e que há de vir, o eterno, o todo-poderoso, excelso e majestade. E os anjos reconhecem Ele como Santo dos Santos. Ele é Deus, Ele é Pai, Ele é o nosso irmão mais velho, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso amigo. E a palavra diz que Ele mesmo diz: não vos chamo mais de servo, porque o servo não sabe nada do seu Senhor, mas vos chamo de amigo. Então, ter esse relacionamento com Jesus, ter essa intimidade com Jesus, quando entramos nesse nível, nós não nos importamos mais com a nossa vida. A nossa vida passa a ser segundo plano. Você pensa que os apóstolos amaram Jesus de tal forma que quando chegou o dia da decisão, eles escolheram Jesus. E as mortes dos apóstolos foram coisas terríveis. Alguns foram decapitados, outros foram dilacerados. Paulo conta que ele foi açoitado por causa do nome que está sobre todo nome. Eles relatam que foi uma vida de perseguição, mas você não vê nenhum apóstolo fugindo da sua responsabilidade, porque todos cumpriram o seu propósito. Judas traiu Jesus, escolheu a pior parte. Ele poderia ter traído Jesus e ter se convertido, assim como Pedro negou Cristo e depois voltou atrás. Mas o importante de tudo isso é que Jesus, ele estava acessível, ele estava ali para os apóstolos, para o povo, para os soldados. Jesus, ele era de fácil relacionamento, até mesmo alguns fariseus o procuravam. Nicodemos chega para Jesus e pergunta:
Que faço eu então? Jesus fala assim: é necessário nascer de novo. Jesus, ele dá toda a instrução para uma vida. E Nicodemos fica desesperado. Fala assim: como pode um homem velho voltar para sua mãe? Como que eu vou fazer isso? E Jesus fala assim: eu estou falando de coisas que você não consegue compreender, você sendo um doutor da lei. A verdade é que a palavra de Deus, ela é revelação. E muitos não conseguem se firmar no Senhor, muitos não conseguem viver a verdade de Cristo, porque não conseguem entender a revelação. Não conseguem. E é por isso que nós precisamos nos expor à palavra. Porque Jesus, Ele é aquilo que você precisa. E toda amizade começa com relacionamento. Eu sei que você tem muitos amigos ou colegas, mas tudo isso é através de relacionamento. Nós temos amigos mais chegados que irmãos. Nós temos amigos um pouco mais distantes, outros bem próximos. Mas não tem como ser amigo de alguém sem se relacionar com essa pessoa. Toda a amizade tem um ponto inicial. Alguns amigos nós deixamos para trás. Outros nós vamos conhecer no futuro. Eu sei que nós somos rodeados de pessoas. Algumas pessoas nós nos identificamos mais, outros um pouco menos. Tem pessoas que são amigos de políticos, amigos do sistema político, amigos de jogadores de futebol. Tem os amigos de bar também, né? Algumas pessoas têm amigos de bar. Eu sei de pessoas que têm amigos de bar que dura muito tempo a amizade. Tem uns amigos no esporte, no jiu-jitsu, né, no muay thai. Eu sei que existem vários tipos de amigos. Agora, ser amigo de Jesus é ir em direção à morte. Só que é uma morte natural, que eu falo assim, uma morte no seu eu. Você precisa morrer para ser amigo de Jesus. Você precisa morrer naquilo que mais importa. Porque ser amigo de Jesus é ser transportado para o Santo dos Santos, é ir ao terceiro céu, é ver coisas maravilhosas e é reinar com Ele. Isso é ser amigo de Jesus. E essa decisão precisa ter convicção. Você precisa ser convicto na amizade que você tem com Jesus. Você precisa entender que você é amigo de Jesus, que Ele escolheu ser seu amigo não porque você é uma pessoa legal, não é porque você é bonito, não é porque você é uma pessoa diferenciada, mas sim pela graça. A graça nos alcançou. Porque nós não merecíamos nada de Jesus. Pelo contrário, nós éramos merecedores de morte eterna. Mas Ele nos amou primeiro. Foi Jesus que nos escolheu. Muitas vezes você acha que você escolheu Jesus. Ei, se liga, você não escolheu Jesus, Ele te escolheu. Muitas pessoas desistem dessa amizade. E no meio dessa caminhada, nós temos uma pessoa que entrou na história de Jesus, que entrou nessa história da redenção, que entrou nesse lugar onde Ele foi um lugar de decisão. E essa pessoa era Pilatos, um governador da província da Judéia. Ele governou entre 26 e 36 depois de Cristo. Ele era um representante de Roma, responsável em manter a ordem.
administrando aquela região, possuía poucas habilidades em administrar causas difíceis. Historiadores dizem que ele se envolveu em muitas questões que afrontavam a cultura judaica. Flávio Joséfo diz que ele, Pilatos, tirou até o dinheiro que entrava no templo, e isso fez com que os judeus daquela época chegassem para ele e falassem: nós vamos todos nos suicidar juntos. E isso foi um problema muito sério. Esse é o que o historiador Flávio Joséfo conta. Um suicídio em massa. Mas ele estava ali, Pilatos estava ali para manter a ordem, mas ele era meio complicado. Só que agora ele se depara numa situação complicada. Ele entrou no julgamento que ia definir a história de Jesus. Ele precisou de entrar nesse lugar porque ele era representante de Roma, de César, e ele precisava resolver essas questões. E ele só tinha que ser uma pessoa com habilidades para administrar tudo que acontecia naquela região. Mas lá em Mateus capítulo 27, versículo 19, a esposa de Pilatos, ela tem um sonho e fala assim: olha só, não entra nessa causa, pois esse homem é inocente. Ou seja, a misericórdia de Deus e o plano de Jesus, de Deus, é para salvar todos. Só que chega em uma determinada situação em que você tem que escolher quem você quer ser amigo. E lá em João capítulo 19, versículo 12, diz assim: daí em diante Pilatos procurou libertar Jesus, mas os judeus gritavam: se deixares esse homem livre, não és amigo de César. Quem se diz rei, opõe-se a César. Você vê que o que Pilatos entrou numa situação complicada. Porque a palavra diz que Pilatos tentou de alguma forma livrar Jesus. Porque Pilatos perguntava as coisas e não achava culpa em Jesus. Achava que Jesus não tinha culpa de nada, e realmente não tinha. Porque Jesus foi caluniado. E Pilatos entra nessa história e tem que tomar uma decisão. A decisão mais importante de todos os tempos. E o problema é que em todo tempo nós precisamos tomar decisão. Pilatos, ele fica numa situação tão complicada que ele está em cima do muro. Você conhece alguém que está em cima do muro? Não se mexe muito não, e nem olha para ninguém. Existem pessoas que estão em cima do muro, e é muito fácil ver, reconhecer se estamos em cima do muro. Por isso que eu falei para não olhar para ninguém, não pensar em ninguém. Será que nós não estamos em cima do muro? Será que as decisões que nós tomamos foram uma decisão de caminhar com Jesus e assumir as consequências dessa amizade? Pilatos tinha o poder de livrar Jesus, mas isso ia trazer um problema sério para ele, porque os próprios judeus tocaram nesse lugar: se você libertar esse Jesus, você é inimigo de César. Sabe o que acontece? No dia da decisão, que são todos os dias,
Nós decidimos se somos amigos de Jesus ou se somos amigos do sistema. Nós decidimos se nós estamos conectados na palavra, como eu preguei na quinta-feira, que é a videira, se estamos enxertados nessa videira, ou se não. E Pilatos tentou de várias formas e falou: não acho crime nesse homem. Mas ele teve que escolher o sistema ou a morte. Por isso que ser amigo de Cristo, ser amigo de Jesus, também representa a morte. E isso não é atrativo. As pessoas não querem pregar sobre isso, não querem falar sobre isso, porque é muito mais fácil falar sobre prosperidade, falar que agora, a partir de agora, você não vai ter mais problema. A gente faz aqui uma fogueira santa, você passa aqui no sal grosso, arruma uma rosa vermelha, faz um monte de ritual, e aí você vai sair, né, com seu pedacinho, seu pacotinho de sal para você levar para sua casa, para espalhar dentro da sua casa, porque aqui vai, né, tirar as energias ruins, e traz o misticismo para dentro da igreja, uma confusão, e vive de prosperidade em prosperidade, e eu até acredito que Deus faça mesmo, porque Ele é o dono do ouro e da prata. Mas eu acho que isso não é o mais importante. O importante é a permanência, a perseverança, a fé. E a palavra diz que a fé não é nossa, é dom de Deus. Então, se você acha que você tem fé, é dom de Deus, foi Deus que te deu. Mas a decisão aqui de Pilatos era em salvar Jesus, mas não era Jesus que precisava ser salvo, quem precisava ser salvo era Pilatos. Pilatos teve a oportunidade de ser salvo. Deixa eu te falar, o plano de Deus não se frustra. Jesus veio para entregar a vida dele, e nada faria com que salvasse Jesus disso, porque Jesus ora ao Senhor, Jesus pede a Deus: Pai, se possível, livra-me desse cálice. Jesus teve medo, Jesus sangrou, suou sangue, porque ele teve medo, ele não queria passar pela morte, mas ele orava e falava: mas em tudo seja feita a tua vontade. Talvez a decisão de Pilatos fosse salvar mesmo Jesus, e ele tenta achar várias formas para isso, mas quando ele viu que não era possível livrar Jesus das mãos dos judeus, e isso lhe custaria a vida, o que ele faz? Ele lava as mãos. Ele lava as mãos. É uma decisão muito difícil. É uma decisão difícil porque ela pode custar a tua vida. Você vai ver homens desistindo na caminhada, porque tem que decidir a melhor parte. E decidir a melhor parte nem sempre é confortável. Decidir ser amigo de Cristo é negar as próprias vontades. Decidir ser amigo de Cristo é pegar a sua vida e não se importar mais com ela. Eu tenho um pouco de trauma de bichinho, tá? Tem um voando aqui perto de mim. Muitos estão dançando conforme a música, e Pilatos dançou conforme a música. Ele entrou num lugar complicado,
E negociar essa presença, negociar ser amigo do sistema e não ser amigo de Cristo, é a mesma coisa que ser adúltero. E a palavra diz lá em Tiago, capítulo 4, olha só, Tiago, capítulo 4, versículo 4, já começa assim: adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz inimigos de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele faz habitar em nós tem fortes ciúmes? Jesus é ciumento. Então, eu decidir o sistema, eu estou adulterando. É o que está dizendo a palavra. Eu preciso ser fiel. E a Bíblia aponta que nós somos noivas de Cristo. E quando fala em adultério, está dizendo que a noiva está adulterando com o sistema, com o pecado. A noiva, se você é noiva, é para você, não pode se adulterar. Não pode. E muitos de nós estamos perdendo tempo com aquilo que não importa. E eu sempre falo isso, parece que eu sempre bato na mesma tecla. Nós não vamos levar nada. Tudo que nós estamos fazendo, todos os nossos planos, todas as nossas correrias, tudo que nós plantarmos, tudo que construímos, casas, palácios, carros, formações, um dia vai ficar tudo para trás. Um dia nós vamos entrar dentro de uma caixa de madeira e vamos ser depositados na terra, porque a palavra do Senhor diz que do pó nós viemos e para o pó nós retornaremos. Mas parece que nós somos uma espécie de Highlander, imortais. Parece que vamos viver uma eternidade nessa terra. Misericórdia, eu não quero. O corpo está deteriorando. Eu agora, o pessoal aí da mídia tá me apertando para eu fazer vídeo. Quando eu olho aquele rostinho cansado, eu falo assim: misericórdia, Senhor, eu estou morrendo. Estado de decomposição, cadê meu cabelo? Já caiu. Os olhos, parece que era um pouquinho mais para cima, agora está riando. Tem hora que eu penso que eu estou de olho fechado, mas eu estou de olho aberto. Nós estamos indo de encontro à terra novamente. Nós vamos retornar à terra. Apesar que a palavra nos mostra também que muitos não morrerão. Jesus virá em sua glória e levará a tua igreja. Eu espero estar nessa leva. Eu quero estar nessa leva. Mas sabendo que a palavra também nos mostra que dias terríveis aconteceriam, coisas terríveis nesses dias em que a volta de Jesus estivesse bem próxima. E o livro de Mateus diz que o sinal da volta de Jesus é que haveria terremotos, rumores de guerra, pragas, pais matando filhos, filhos matando pai. Esses seriam os princípios da dores. E ainda tem mais, a palavra diz que quando essas coisas vos acontecer, fuja para os montes, não volte para pegar a tua capa.
Ou seja, nós estamos caminhando para uma nova ordem mundial, nós estamos caminhando para o tempo que o anticristo vai se manifestar, nós estamos caminhando para um tempo em que ele se levantará, o anticristo se levantará, e nós vamos estar na posição de Pilatos, tomar uma decisão para a vida ou para a morte. Então estarão muitos preocupados, porque esse sistema, ele vai engolir todas as nações. Muitos que se dizem cristãos, nessa hora, vai negar a fé. E eu vou te falar que não pense que vai ser algo rápido assim, que vai acontecer de uma vez. Não, é devagarzinho, é sorrateiro. Haverá um tempo em que todas as nações, uma vai se voltar contra a outra, e as nações se voltarão contra Israel. Opa, será que eu já estou falando desse tempo? Será? Israel é um pedacinho de terra pequenininho assim. E as nações querem acabar com Israel. Haverá um tempo que tudo isso iria acontecer. Mas nós teríamos que tomar uma decisão. De quem você é amigo? E as pessoas, teve um tempo agora atrás, em que as famílias foram divididas, os amigos foram perdidos através da política. Quem é de direita e quem é de esquerda. Eu acho que esse sistema que está acontecendo no nosso país mostrou muito bem a fragilidade do povo de Deus. Por quê? Porque muitos pararam um de falar com o outro, porque um defendia a direita e o outro defendia a esquerda. Ah, eu sou fulano de tal, o outro eu sou ciclano. Ah, eu sou de direita, o outro eu sou de esquerda. E isso veio trazendo confusão, de tal forma que eu pensei que eu nunca ia ver um negócio desse. As famílias iam se separar, as pessoas iam perder suas amizades, por causa de homens corruptos, tanto de direita quanto de esquerda. Só que é fácil escolher ser de direita ou ser de esquerda. É muito fácil. O difícil é escolher aquilo que pode tirar a tua vida. Eu não sou de direita nem de esquerda, eu sou de Cristo. Nós não dependemos de circunstâncias. Nós não dependemos se o governo é a favor da igreja, se o governo é contra a igreja. O que nós sabemos é que Jesus vai voltar e vai levar a igreja. E quem tiver aí de direita e de esquerda, que se vire, porque a igreja será levada. Mas a palavra toda vez aponta para que nós precisamos morrer. E não é fácil morrer. Não é fácil morrer. Viver morrendo não é fácil. Em João, 1 de João, capítulo 2, versículo 15, olha o que diz lá: não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre. Aleluia. Só a pastora que entendeu. Glória a Deus. Ainda bem que ela entendeu. Eu acho interessante esse versículo 16, que diz assim:
pois tudo o que há no mundo, olha só o que é o mundo. Aí fala assim, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos. A cobiça da carne fala do que vocês, do que a gente, né? Do que nós. A cobiça da carne fala do que a nossa carne ostenta. As delícias da carne. As delícias dos olhos. Somos encantados muitas vezes com os olhos. Encantados porque vemos, né? Aquilo que está acontecendo à nossa volta. A ostentação dos bens. Sabe, gente, olha o que eu estou falando. Eu estou falando sobre estar perdendo tempo em ostentar bens. E a palavra diz aqui que isso não vem do Pai, mas do mundo. Mas eu não estou falando que não é para você conquistar as coisas, não é isso. Porque o Senhor é o dono do ouro e da prata, Ele quer te dar. Mas se os olhos estão voltados para isso, não tem como ver Deus. Se os olhos querem ostentar os bens, não tem como andar nesse caminho. Só dá para andar num caminho aqueles que negam as suas próprias vontades. Isso significa fazer as coisas com moderação, fazer aquelas coisas que importam primeiro. E eu expliquei isso mais cedo aqui no Lendo a Bíblia Devagar, que nós estamos perdendo tempo de estar com a nossa família, estamos perdendo tempo de fazer aquilo que importa, de levar o Evangelho de Cristo, de ser felizes. Quanto tempo nós estamos discutindo dentro das casas por coisas tão fúteis? Era necessário que no meio de um conflito, nós baixássemos a guarda e dessemos a razão para o outro. Era necessário que cada um de nós, ao invés de levantar uma espada, dar um abraço e pedir perdão, mesmo estando certo. Ah, pastor, mas que bênção, eu queria morar com o senhor é desse jeito mesmo? Não sou, mas eu quero ser. Eu quero ser. No dia que eu conseguir, eu não sei quando que eu vou conseguir, mas no dia que eu conseguir, eu sei que eu estou indo para a direção certa, que é a direção da morte. Por que a direção da morte, pastor? É a morte. Eu não preciso estar certo. Eu preciso de paz. Eu preciso que a minha casa seja chamada casa de oração. Eu preciso que a minha casa seja chamada casa de cura, onde as pessoas queiram entrar na minha casa. Eu preciso morrer para as coisas do mundo, a ponto de que a minha família olhe para mim e fale assim: ah, aqui está bom, com pouco, aqui está bom, com muito, aqui está bom. Porque não importa o que eu tenho, não importa o que nós juntamos, não importa a cobiça da carne, não importa a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, mas o que importa é a presença. Se eu consigo os bens naturais, eu preciso pegar esses bens naturais e entregar para o Senhor, para que Ele me dê mais bens naturais. Sabe? É tipo assim, quanto mais eu tenho, mais eu dou, porque a palavra do Senhor diz que é melhor dar do que receber. E eu não estou falando para você dar nada para a igreja não, tá, irmão? Se liga, não é momento de oferta. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com dar o seu tempo, dar o seu investimento, dar o seu amor. Quem tem pai aqui? Vivo? Amém, glória a Deus, né? Eu não tenho pai vivo não, mas qual foi a última vez que você expressou amor para o seu pai? Eu estou falando falar amor não, expressar. Qual foi a última vez que você deitou no ombro do teu pai
e abraçou e ficou ali quietinho, sem falar nada. Qual foi a última vez que você fez isso com sua mãe? Porque eu vou te falar, as pessoas que têm o pai e a mãe não sabem o que é não ter um pai e uma mãe. E as pessoas muitas vezes que perderam um pai e a mãe, falam assim, eu queria estar nesse lugar. Sabe, gente, nós ficamos falando coisas que ferem e que matam para as pessoas que nós amamos. Sendo que quem tem que morrer nessa história somos nós. Nós precisamos decidir quem são os nossos amigos. Você é amigo de quem? É uma pergunta. A própria Bíblia fala assim, se você diz que ama a Deus, mas despreza o seu irmão, você é mentiroso. Como eu vou expressar uma amizade com Deus? É me relacionando com os meus irmãos, em fé, em amor, respeitando o meu pai, respeitando a minha mãe, respeitando as autoridades, respeitando o pastor, respeitando os diáconos, respeitando os irmãos, um respeitando o outro, cada um entendendo a limitação do outro. E aí nós estamos morrendo para as nossas vontades. Não ame a sua vida demasiadamente. Eu não estou dizendo para você odiar a sua vida, mas não ame demasiadamente, porque senão você vai ver um egoísmo dentro de você, que você é o centro de todas as coisas. Em João capítulo 12, versículo 25, diz assim, aquele que ama a sua vida a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida, neste mundo, a conservará para a vida eterna. Desfrute do Senhor. Salmos capítulo 37, deleita-se no Senhor, e Ele atenderá os desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele agirá. Você vê que o que eu estou falando aqui, é que nós precisamos viver num lugar seguro, e esse lugar seguro, é escolhendo a pessoa certa, para ser meu amigo. Você é amigo de quem? Porque nesse momento aqui, tudo isso que está sendo falado, tudo isso que está sendo apontado, está dizendo que Jesus, Ele nos amou primeiro, Ele nos dá a oportunidade, Ele deu a oportunidade para Pilatos também, e Pilatos ficou em cima do muro, porque ele tinha que decidir, é amigo de César, ou amigo de Cristo? Amigo de César, vivo, mas cheio de complicação, mas está lá, está vivo. Amigo de Cristo, morte. Você é amigo de quem? Amigo de Cristo não faz o que todo mundo faz. Como foi dito pela nossa pregadora aqui, Dani Damasceno, você não é todo mundo. E é isso. Todo mundo vai para um lado, você não vai. A água está descendo, você está nadando contra, você está subindo. Você sobe para baixo e desce para cima. Anda na contramão. Todo mundo faz, mas eu não sou todo mundo. Todo mundo sonega, mas eu não sou todo mundo. Todo mundo mente. Que isso, é uma mentirinha branca. É uma mentira santa. Misericórdia, irmão.
existe não. Eu sei que tem a trollagem pode. Mas a mentira não. Trollar pode, porque é só para rir um pouquinho. Mas logo, logo a gente fala, né? Ó, é brincadeira, é brincadeirinha. Né? Mas nós precisamos viver na contramão do mundo. Ah, olha só, nós falamos de crimes, né? Crime não pode. Onde que está escrito que não pode? Na Bíblia. E aí, fala de adultério. Para os homens, né? E, inclusive, os homens têm esse negócio de que, não, o homem trai, está tudo bem, porque, né, o machismo, a mulher não pode trair. Não, meu irmão, na verdade, ninguém pode, nem homem, nem mulher. Nós precisamos entender que nós andamos em fidelidade com as pessoas. Sendo fiel às pessoas, nós somos fiel a Deus. Eu não vou falar das 613 leis, mas o mandamento diz: não matarás, não adulterarás. Mas eu sei que é tanta coisa para não fazer, que eu vou resumir só 2 mandamentos, porque esses 2 completam todos os mandamentos. Amar o Senhor Deus sobre todas as coisas, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com tudo que você tem, e ao teu irmão como a ti mesmo. Se eu amo o meu irmão como a mim mesmo, eu não tenho como pecar contra o meu irmão, porque eu não quero nenhum mal para mim. Como que eu vou querer um mal para o meu irmão? E se Deus é a fonte de todas as coisas, como que eu vou negociar? Porque haverá um dia em que nós vamos ter que tomar a decisão. Receberemos a marca da besta? Ou iremos para a morte? E aí você tem que tomar a decisão. Você é amigo de quem? Salmos capítulo 37, no verso 7, diz assim: descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Não fica olhando para aqueles que estão conseguindo as coisas de forma errada. Não fique invejando se aquela pessoa está andando, sei lá, com uma Evoque, e você está andando no seu golzinho quadrado. Não fica com inveja disso, não. Não fica com inveja daquele cara que não teme ao Senhor e que está morando na Praia da Costa, ou que está morando ali naquele edifício novo que todo mundo fala. Como é que é o nome dele? É Taj Mahal. Não se preocupa com isso, não. A nossa casa está sendo construída pelo Papai na eternidade. A nossa casa é um corpo glorificado. É um corpo cheio de pedras preciosas. Mas a Bíblia fala: não fiquem olhando para essas pessoas, porque essas pessoas não temem ao Senhor. Mas o bom é ter uma casa simples, cheio de amor. E se você for fiel no pouco, o Senhor vai te colocar no muito. Se a sua casa simples é cheia de amor, quando sua casa for um Taj Mahal, também terá amor nela. Porque o Senhor não quer miserável. O Senhor não quer que você seja pobre. O Senhor quer que você seja rico, próspero. E o que é prosperidade? É a ausência da necessidade. Muitos têm carros, cavalos, empresas, e estão procurando a morte. Outros moram numa palafita e vivem a alegria do Senhor. Então é independente de onde você está morando, o céu é aquilo que você traz para dentro de casa.
O céu é onde você se relaciona. Você se relaciona com Deus? Ou você se relaciona com o mundo? Se você pudesse, coloque de pé. Mateus capítulo 16, versículo 25, diz assim: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida, por minha causa, a encontrará. Pois que adiantará um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que o homem poderá dar em troca da sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Garanto a vocês que alguns dos que aqui se acham não experimentarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo em seu reino. Aleluia, glória a Deus. Você é amado de Deus. A palavra está dizendo aqui, alguns de nós, será que vai ser a gente? Hein? Será que vai ser a gente? Garanto a vocês que alguns dos que aqui se acham não experimentarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo em seu reino. Nós podemos até ver a morte, mas antes nós vamos ver o Filho do Homem, ver Jesus reinando. Nós queremos reinar com Cristo. Nós vamos reinar com Cristo. Por isso, a pergunta é: você é amigo de quem? Quando toca essa canção,